Olá, empreendedores! É um prazer ter aqui você conosco em mais um Caiu na Conta. Hoje nós vamos falar de um assunto mega importante para vocês. Nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu na semana passada, que é o vídeo da Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, onde ela pede em favor ao povo para comprar no carnê, para que possa comprar, né, em cartão, que ela vai fazer um desconto, que ela vai liberar os juros, que ela vai dar um jeitinho ali para ajudar ali na compra, para você comprar. E aí, Matheus, o que a gente pode estar falando um pouquinho disso? O que isso impacta na empresa? O que isso impacta aí para os nossos amigos empreendedores? Pois é, a Luísa, ela fez esse apelo para todos os brasileiros de uma forma geral, para poder, uma tentativa de usar uma estratégia que acontece muito nas grandes empresas e que também pode ser usada nas pequenas empresas. Qual estratégia que é essa? A Magazine Luiza, para quem acompanha, ela nos últimos, acho que 1 ano e meio aí, ela perdeu quase 85% do seu valor de mercado. Então as ações dela que haviam disparado, de repente caíram sem parar, até que chegou, vamos dizer assim, no fundo do poço, né? Ela deu uma sumida no mercado mesmo. Uma vez que a sua empresa perde valor, todos os seus credores começam a desconfiar. Falam assim, pera, essa empresa está quebrando. Então eu não vou mais emprestar dinheiro, eu não vou mais oferecer alguns descontos, eu não vou mais ter aquele potencial cliente como assim, tendo um bom negócio ali. Então todos os meus negócios com ele passam a ficar mais arriscados. Concorda comigo? Fato, né? Se a gente, aquela questão que toda movimentação da empresa que mexe na bolsa, que mexe nas ações da empresa, gera um pouco de desconfiança para quem investe, né? Exatamente. Então, e até nas pequenas empresas, se o meu negócio ele passa a ficar insolvente, ele perde liquidez, todo negócio que você vai fazer com fornecedor, que você vai fazer com banco ou com qualquer outro tipo de credor, ele passa a ser mais arriscado. Então, eles vão pedir juros mais altos. Concorda comigo? Sim. Eles vão pedir algum tipo de garantia. A tendência é que o cliente sofra com isso, né? Igual você está falando, com aumento de juros, inflexibilidade das negociações de quem está devendo, e por aí vai, né? Exatamente. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu recomendo que assista. Se for possível, a gente vai colocar na edição aqui para você ver. Mas então a Luísa ela faz esse apelo dizendo o quê? Venham comprar aqui que eu vou facilitar de todo jeito. Mas ela fez um pedido de uma forma diferente. Não foi um pedido assim, eu vou te dar um descontão para você comprar. Ela falou o seguinte, olha, vem comprar no carnezinho, aquele carnezinho gostoso de antigamente. ela fala exatamente assim. Aquele carnezinho gostoso que você paga todo mês, um pouquinho e tal. E ele falou assim, pode vir que o seu cadastro já tem um crédito pré-aprovado. Ou seja, nós não vou nem consultar Serasa, não vou consultar nada. Resumindo, entendeu? Né? Se você já comprou aqui alguma vez, você pode vir que você vai comprar de novo com crédito assim, abertão para você. Qual que é a grande ideia aqui, Yuri? Chamar mais clientes, nós podemos dizer assim. Porque querendo ou não, você chega para alguém e fala assim, olha, tem um carnê maravilhoso aqui, ó, seu cadastro está pré-aprovado, que hoje em dia o brasileiro ama um carnê, né? Então, assim, tá pré-aprovado, você já tem limite, a tendência é o quê? Eu imagino. Ela vai chamar muito mais cliente, ela vai encher a loja, ela vai inflar em questão de quantidade, certo? Ela vai inflar em questão de quantidade de clientes, eu creio que seja essa a ideia dela, de aumentar o volume em quantidade de clientes e vendas. Isso. Ou seja, ela quer converter o passivo dela de estoque, né, de produto parado, né? De imobilizado lá, em ativo, em contas a receber. Então ela vai converter o que ela tem de passivo lá, o estoque gigantesco dela, em contas a receber. Ou seja, o que antes era uma dívida dela passou a ser um ativo de longo prazo. Um recebível, né? Exatamente. Então ele fala assim, olha banco, antes eu tinha aqui um estoque gigante, agora eu vou receber nos próximos 18 meses toda essa quantia aqui. É uma forma dela enganar, de certa maneira, o mercado, né?
se a gente for analisar, contabilmente falando, ela está maquiando a demonstração dela. Que ela é o quê? Ela simplesmente pegou um ativo que era literalmente uma despesa que ela teria, parada, que não vai ter retorno enquanto não vende, gerou numa receita que ela sabe que o potencial de que esses clientes que estão indo lá comprar possivelmente não paguem. Então é uma falsa riqueza que ela está mostrando para o povo. Aí que está o negócio. Ou seja, ela assumiu qualquer risco de inadimplência. Você não quer saber qual vai ser a inadimplência aqui. Eu estou assumindo esse risco para eu poder transformar o meu passivo em ativo. Porque eu estou desesperada. Eu preciso que os meus credores possam renegociar comigo e possam ver em mim que ainda há uma chance da empresa, ela no longo prazo, ela voltar a ter uma força de mercado. E se eu pegar isso aí para uma pequena, uma média empresa, uma empresa que não é tão grande quanto o Magazine Luiza, eu posso fazer algo assim? Eu vejo que sim. Não é estratégia ruim. A questão é que É o risco. a empresa ela tem que ter conhecimento do seguinte. É por isso que a gente fala sempre. A questão de você ter uma gestão bem definida dentro da sua empresa, tanto financeira, tanto contábil, é muito importante por conta disso. Quando você entende, compreende o seu balanço, que seu contador te entrega, bonitinho, o que é ativo, o que é passivo, tudo bonitinho. Quando você entende aquela informação e tem uma gestão bem definida financeiramente, você consegue ter esse tipo de estratégia. Sim. Por exemplo, um pequeno negócio consegue gerar essa mesma situação? Consegue. Vai depender do seguinte, vamos colocar aqui, você é empreendedor, tem uma pequena empresa. Se você tem uma gestão boa e conhece os dados que a sua contabilidade te fornece, você pode montar uma estratégia dessa. Basta ter noção se você tem um capital de giro para você se manter com essa inadimplência, Sim. que é um ponto que a gente tem que observar, e seu financeiro vai suportar. Sim. Da empresa sua. Por quanto tempo? O que é uma empresa? É preciso montar essa estratégia toda como um todo. Sim, entendeu? com certeza. Mas eu creio que sim, um pequeno negócio, uma pequena empresa consegue montar isso claramente. E o mais importante é, talvez, a ideia por trás disso tudo, que é você converter o seu passivo em ativo de longo prazo. Né? Então, eu falo assim, rapaz, eu preciso de um capital de giro que eu não tenho. E eu preciso conseguir por meio de algum banco, de alguma instituição que me forneça ele. Mas ela me pede garantias de que eu vou ter lá na frente condição de pagar. Exatamente. E eu posso apresentar no meu balanço lá, olha, eu tenho recebíveis na casa dos tantos lá, até determinado tantos meses à frente do que está aqui. Né? Então, isso entra como garantia do pagamento de um empréstimo, por exemplo, de um capital de giro. Claro. Certo? Então, essa estratégia para uma empresa que está com financeiro difícil, com financeiro apertado, ela pode ser muito bem usada, ela pode ser muito bem válida, de acordo com o que você disse aí. Né? Ela, vamos dizer assim, ela é sempre arriscada, a gente tem que saber gerenciar ela, mas ela é possível. Mas eu acho que e é plausível. isso é toda a ideia. Eu acho que é toda a ideia. Por isso que eu acho que quando a gente tem uma gestão bem definida e bem controlada, qualquer estratégia ela é válida. Porque você vai avaliar todos os pontos. Por isso é uma coisa que eu acho que até é interessante a gente comentar, que é uma coisa que a gente precisa entender, que de duas uma. Primeiro, uma gestão financeira bem definida. Do que? Um controle de contas a receber, um controle de contas a pagar. O que eu tenho de dívida? O que eu tenho de receita? Pleno conhecimento do seu negócio. Exato. Por exemplo, Yuri, paguei, quitei todas as minhas dívidas. Vamos colocar aqui. A pessoa tem um dinheiro, tem dívida nenhuma mais. Mas peraí, será que realmente não tem? Estoque parado é o quê? Então, a gente tem que saber a gestão da empresa, acho que vai muito mais além. Né? Ela usou das estratégias empresariais, dos dados que ela obteve, e fez desses dados que ela obteve um desenvolvimento de estratégia. Mas a questão é a seguinte, o que nós, como empreendedores, hoje temos feito? E eu vou até mais além aí. Eu, como empresário, eu tenho pleno conhecimento do que eu tenho dentro da minha empresa? Eu tenho pleno conhecimento do que eu tenho em estoque? Eu tenho pleno conhecimento do que eu tenho como passivo? Eu tenho pleno conhecimento do que eu vou receber? De qual que é o prazo para poder receber tudo? Essas informações estão ao meu alcance para eu poder traçar uma estratégia de longo prazo? Veja, a estratégia ela de longo prazo não é só para uma empresa que está saudável financeiramente, ela também é para uma empresa que não está saudável. Claro. Ela precisa se conhecer para eu poder traçar lá na frente o que é possível ou não. Com certeza, isso aí é fato. A gente tem que analisar
num âmbito geral. Por exemplo, essa estratégia que ela teve, obviamente dita, se toda empresa tivesse o mesmo porte de conhecimento, de entendimento dos dados que ela tem, que ela recebe todo mês ou todo ano, Com certeza. ela poderia sair de qualquer situação. Desde que tenha, como eu disse, desde que tenha uma gestão que consiga avaliar e analisar os números. Sim. Porque não adianta eu ter dados se eu não sei compreender, ou se eu não sei do que se trata e o que eu posso fazer com ele. Que é o que 90% hoje de nós, né, dos empresários hoje brasileiros não tem. Uhum. As pequenas empresas hoje, é uma coisa que a gente estava até conversando, se eu não me engano, a gente já falou nos programas anteriores várias vezes, a gente tem que ter noção do seguinte: eu preciso conhecer o meu negócio para poder administrar. Muitos microempresários ou empresários de médio e grande porte abrem o seu negócio por oportunidade ou necessidade. Com isso, quando a gente abre um negócio por oportunidade e necessidade, eu não avalio um todo. Como assim, Yuri? Eu não avalio um todo. Então, eu não tenho cuidado de avaliar o meu financeiro, eu não tenho cuidado de avaliar o meu contas a receber, eu não tenho cuidado de avaliar meu contas a pagar, eu não tenho a necessidade de olhar ao gerenciamento de informações que a minha empresa fornece, tanto da contabilidade quanto da própria empresa da movimentação. Se eu não gerencio isso, eu nunca vou conhecer a minha empresa. Resumindo, Sim. eu estou tocando um negócio, é como se eu estivesse dirigindo um carro e o carro está controlando sozinho, como o Tesla, né, que todo mundo conhece o carro dirigir. É como se eu deixasse o carro dirigir sozinho, se alguma coisa acontecer eu estou ali, mas que, né, Com o carro certeza. está andando sozinho. Mas e aí, eu entendo o que o carro pode fazer, o que consegue, aonde vai, o que o carro está me fornecendo de informação. Sim. Se eu tenho esse controle, eu consigo direcionar a empresa para onde eu quiser. E se a gente pegar assim, um outro aspecto da gestão financeira, é claro que muita gente destaca a gestão financeira dos ativos, né? Daquilo, do dinheiro, do bom que você, né, do faz-me rir. Então, é decidir o que eu vou comprar agora, com o que eu vou gastar, com o que eu vou usar. Mas mais importante do que você gerir o ativo é você saber gerir o passivo. Claro. É você falar assim, olha, por exemplo, não existe uma grande empresa que não tenha dívidas. Todas elas têm dívidas. Todas elas vão fazer um investimento, vou abrir uma nova planta industrial aqui. Eu vou usar o meu próprio dinheiro? Claro que não. Eu vou pegar um dinheiro emprestado. Eu vou usar o dinheiro do outro e vou resguardar o meu. Sem entendeu? sombra de dúvida. Então, assim, mas isso porque ela conta de uma gestão de passivo. Fala assim, olha, eu tenho 1 milhão para poder construir uma nova unidade. Ao invés de eu usar o meu dinheiro e ficar descapitalizado, eu vou pegar um dinheiro emprestado, vou usar esse capital de terceiro e vou manter aquele mesmo capital meu guardadinho lá. Entendeu? Investindo, Exatamente. usando a cabeça de investimento e tendo retorno dele, né? E aí eu vou pagando aquela dívida, vou administrando aquela dívida. Então, não existe hoje talvez a Apple, pelo que eu li um tempo atrás, mas hoje nenhuma grande empresa ela trabalha só com o próprio capital. Então, é normal um negócio ele se endividar, entendeu? Dívidas que são administradas, são administráveis. Né? São controláveis, né? O Magazine Luiza deve ter muita dívida. Não, sem sombra de dúvida. Entendeu? O nicho de mercado Não que eles só- trabalham é absurdo, Não né? só dívida com bancos e financeiras, mas porque eles mesmos têm uma financeira, né? Mas também dívida com fornecedores, dívidas com causas judiciais, enfim, tem muito A gente tem que pensar que a Magazine Luiza é uma empresa gigantesca. Sim. Né? Então, se o empreendedor não pode se desesperar com as dívidas, mas ele precisa saber administrar o seu Com passivo. certeza. Né? Primeiro conhecer, rastrear o que ele tem e depois saber até onde que ele pode ir, qual que é o limite dele, certo? E depois ter um plano para poder sempre ir mitigando o que ele já tem, enquanto ele vai ganhando por outro lado. Sim, a gente tem que entender que o empreendedor ele precisa, é exatamente isso, consolidando isso que você está falando, é literalmente isso. O empreendedor ele tem que entender que ele precisa trabalhar, ele precisa entender, primeiro ponto, ele precisa entender o que ele tem e saber trabalhar com o que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho dívida, Yuri, eu tenho dívida de 100 mil reais.
Tá, mas é dívida de quê? É como? É de fornecedor? Não, não é. O que eu posso fazer? O que dá para mim fazer com essa dívida? Dá para mim negociar? Talvez dá para mim conseguir uma capitalização de um terceiro, de um banco, eu quito aqui, diminuo a dívida, parcela de maneira que o meu faturamento cobre, e assim eu consigo levar e quitar isso? Lógico que isso vai tendo, dependendo, por isso que eu tenho que fazer uma avaliação, que às vezes é uma despesa mensal, é uma dívida mensal, tem que ter esse controle. Você fazendo essa análise, averiguando, vendo todo esse processo e sabendo avaliar, eu concordo plenamente com você. A empresa consegue trabalhar aquilo ali e dimensionar da maneira que ela achar melhor. Então, de maneira que ela consiga tocar o negócio sem se preocupar. Mas você falou um ponto mega importante que eu acho que todo empreendedor tem que ter. Que é o quê? Calma, paciência e sabedoria dos negócios. Você tem que compreender o seu negócio, você tem que saber o que você está fazendo, para você saber como você vai utilizar. E não ter medo de pedir ajuda também, né? Claro, isso aí é um ponto. Se eu não estou conseguindo ponto fundamental. enxergar aqui, porque a visão do empreendedor sempre é aquela visão de dentro. Exatamente. Né? Às vezes ele precisa de alguém de fora para poder realmente olhar os seus números e falar, olha, a sua saúde financeira do seu negócio, ela está minando por conta disso aqui. E saber apontar algo que ele não está vendo de dentro. Que a gente tem que entender que, às vezes, é o que a gente comenta muito. Às vezes o empreendedor está tão focado no operacional da empresa. Tem muito empreendedor que está assim, demanda, por às vezes não ter um funcionário bacana que consiga fazer o trabalho, que não dê conta. Por conta de várias demandas do mercado hoje, que a gente vê aí no dia a dia, o empreendedor às vezes se sente sozinho. Então o que ele faz? Ele toma um operacional que é importante para ele e para si. Sim. Então, quando ele faz isso de tomar o operacional importante para ele, o que acontece? Ele deixa a desejar toda a outra parte da gestão. Então, ele precisa, de fato, de alguém, por exemplo, um consultor, de ir lá, entrar na empresa com uma visão externa, ampliada de cima, enxerga a empresa de cima, e ele vê, tá acontecendo isso, assim, assim, assado, o problema tá nisso aqui, Sim, com certeza. E direcionar. Porque não adianta. A empresa fala assim, eu não preciso, cara. Quanto mais você bater o pé e falar assim, Yuri, eu não preciso de uma consultoria, eu não preciso de alguém para poder me ajudar. Quando você está numa situação complicada, você vai ficar pior. Você vai ficar pior, porque você vai tentar, você vai bater cabeça, você vai perder, aí vai perdendo dinheiro. Quando você estiver quase quebrando, você fala assim, nossa, agora eu preciso. Vai esperar chegar no ponto de que não dá mais? Com certeza.